Ao longo da história do método conjugado, o levantamento de peso olímpico, o powerlifting, as diferentes lutas foram os primeiros esportes que testaram esse método. E por isso a gente tem bastante material sobre eles. A aplicação do método nos esportes de combate, ela é feita com bastante sucesso e temos bastantes resultados para comprovar o nosso trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. O que a gente tem que levar em consideração, quais são os nossos pontos de atenção e como melhorar a performance de um lutador utilizando a academia através do método conjugado. Primeiro ponto que eu acho que vai basear todo o resto da nossa conversa é que as lutas, o seu atleta ele precisa de ser forte, ele precisa de sustentar a força, então ele tem que ser estável, porém em posições comprometedoras. E isso já é diferente de diversos outros esportes. E muitas vezes a demanda não é tão grande, mas a posição é um pouco mais favorável. Mas quando tem alguém ali puxando seu ombro num ângulo esquisito, tem alguém ali puxando seu kimono e jogando para baixo, você tem que conseguir gerar força, sustentar em uma posição que às vezes não é tão interessante assim. Mas você está estável porque você tem um braço no chão, as duas pernas no chão. Isso é uma das características principais do esporte que vão estar aplicando ao longo do nosso treinamento. Em questões das demandas de força, eu estou falando de força máxima, força rápida e força lenta. Se a gente sabe a força, a gente sabe o método. O método de esforço máximo, o método de força-velocidade e o método de velocidade-força. O que isso quer dizer? Que em algum momento do nosso treinamento, a gente vai estar treinando essas diferentes porcentagens para focar essas diferentes adaptações. Mas além disso, grande parte dos esportes de combate tem lutas que demoram muito tempo, são diversos rounds. Então você tem um aspecto de resistência, de endurance, que também é relevante. Você tem que manter técnica, você tem que manter a sua capacidade de gerar força e manter força ao longo de determinado tempo, mesmo em estado de exaustão, que é diferente às vezes de um corredor de ultramaratona. Então vamos lá, vamos falar da parte interessante, que é a parte do treinamento de dia na academia. Quando você está falando de força máxima, a gente está falando de repetição máxima através do método de esforço máximo. Como que a gente faz isso? É o mais simples, você trabalhar até uma repetição máxima, realizar o máximo de carga que você conseguir, estando completamente descansado, de forma com que a barra mova devagar, fazendo que você exerça o máximo de força possível, gerando contração máxima muscular, contração máxima de tendão e estresse máximo nos seus ossos. Força-velocidade, basicamente aquele treinamento pesado, com altas porcentagens, 85%, 80%, 90%, até 95%. Fez mais de uma repetição, deixou de ser máxima e passou a ser força-velocidade. Então, basicamente, a forma que a gente costuma acoplar é fez um RM, faz trabalho de repetição. 3 séries de 5 com 80%, 85%, 90%. Dessa forma, você já treina essas duas partes da força e libera o resto da sua sessão para hipertrofia, endurance e prevenção de lesões. Força rápida ou velocidade-força são porcentagens intermediárias para alta velocidade, realizando a máxima contração de tecidos através da velocidade e não da tensão total, ou seja, do peso na barra. Como é que a gente faz isso? Método esforço dinâmico. Porcentagem intermediária, elástico na barra, move o mais rápido que conseguir, 0,8 metros por segundo, geralmente na média, se você tiver como medir. Simplesmente você vai ter que olhar e falar, tá rápido. Tudo isso tem que ser separado em 2 dias, 48 horas de descanso entre eles, seguindo todos os outros princípios do método conjugado, que eu não vou ficar falando demais porque tem dezenas de vídeos sobre isso aqui no canal. Ao longo de tudo isso, você tem que melhorar o condicionamento. Pode ser feito durante o treinamento, depois ou em outras sessões. Mas assim, tem que fazer. Principalmente endurance com resistência. Então não é ficar fazendo corrida em volta da lagoa. É colocar um cinturão de carga e ficar passando as suas posições por 5 minutos de relógio. É colocar peso te puxando para baixo, tendo que ficar em pé, lutando contra a resistência do corpo da outra pessoa. Na luta, seu corpo não pode ser o seu rival, tem que ser o oponente. Então tudo que você vai fazer tem que ser acima do peso do seu corpo. E tem que ser ao longo de muito tempo, porque se você só aguenta 3 rounds, eu tenho péssimas notícias, porque quando você tiver que lutar 8, você vai passar mal. Em questão de exercício, essa é a parte menor do vídeo, porque isso depende muito de escolhas específicas que a gente faz, mas a gente está pensando em alguma coisa como paralelas, desenvolvimentos, remadas, puxadas do tipo barra fixa. Para membros inferiores, tudo que envolve Zercher, porque a principal posição, o centro de gravidade está próximo do quadril, a gente geralmente trabalha por aí. É uma posição extremamente desagradável, que vai pegar muito costas, mas também vai focar muito menos em questão de postura, técnica, posição da lombar perfeita. A gente nunca tem isso no esporte de combate. E vai colocar muito mais na força bruta, quadril, glúteo, perna, junto com as costas, porque é o que esse atleta realmente precisa. Além disso, agachamentos caixa, romenos, levantamentos de terra stiff, geralmente trabalho do chão para cima, não estamos mexendo muito com o déficit, estão fazendo puxada hack, puxada bloco, e trabalho majoritariamente concêntrico também, ou com às vezes um pouco menos de foco
no alongamento com resistência. Embora eu tenha falado da paralela lá atrás, não é a principal característica que está motivando você a escolher aquele exercício. São algumas outras coisas. Mas falando de grupos musculares, aqui não tem erro. Pode anotar isso aí, porque vai ter que aparecer no seu treino. Muito tríceps, muitas costas, dividindo costa superior, latíssimo, deltoide, trapézio, tudo que envolve costas, lombar. E assim, cadeia posterior de maneira geral, glúteo posterior de coxa, mas também muita pegada, mão e antebraço, que são diferentes, e pescoço. Sem pescoço, qualquer lesãozinha que você tiver é 6 meses sem academia. E para um lutador, isso aí é inaceitável. 6 meses sem colocar o kimono, eu acho que o cara tá surtando já. Muito trabalho de overload e muito trabalho de velocidade. Você tem que estar acostumado com os extremos e você tem que conseguir performar mesmo estando cansado. Muitos saltos e muito sled. De maneira geral, é esses os pontos que eu levaria em consideração pensando em aplicar o método conjugado para os lutadores. Se você precisa de uma ajuda mais específica, não deixe de entrar em contato comigo no gabrielbatista@gmail.com, manda um comentário aqui embaixo, manda aquela DM no Instagram que a gente vai conversando. Se você assistiu esse vídeo de curioso, agradeço, mano. Deixa aquele like aí e deixa um comentário para eu saber que você também gosta desse tipo de vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.